Vamos fechando os nossos olhos e procurando uma sintonia cada vez mais firme, cada vez mais forte com Jesus, mas também com a espiritualidade no geral que nos acompanha. O nosso anjo da guarda, nosso mentor, a nossa família espiritual. Lá do outro lado, tem tantos que nesse momento nós não recordamos, mas que nos amam e que nós o amamos de uma forma tão intensa, que possamos sempre estar ligados a eles. Nessa noite eu peço uma vibração por uma tia querida, tia Vilma, que desencarnou na data de hoje, e que ela esteja sendo recebida, amparada do outro lado, e está assim, com tanto carinho, por todos aqueles que a amam e que ela também ama. O trabalho dela foi bom, muito bom. Mãe amorosa, esposa dedicada, filha generosa. Que ela esteja em paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, pessoal que chegou aí depois. Hoje nós vamos falar de procurar um tesouro, que às vezes a gente esquece. A gente deixa enterradinho lá, escondido, né? Não devia fazer isso, não devíamos fazer isso. Mas, infelizmente, ainda fazemos, né? Estamos progredindo. Então, nós sabemos que o homem se desenvolve sempre e com naturalidade, né? Progresso para nós é aquela semente que vai germinando, vai aflorando e de repente ela vira uma árvore frondosa, né? Todos nós progredimos, mas nem todos do mesmo modo. Alguns mais rapidamente, outros mais devagar, alguns se dedicando a um tesouro, outros enterrando, esquecendo um pouquinho e depois vai procurar, não tem problema. Os mais adiantados, aqueles que caminharam um pouquinho mais, sempre auxiliando aqueles que ficaram um pouquinho para trás. É por isso que nós temos esse convívio social, né? Vivemos em sociedade. E todos nós caminhamos para uma perfeição, né? E caminhamos através das reencarnações. Não tem outro modo de progredir. Então, sempre oportunidades vão surgindo à nossa frente para que a gente realmente aprenda cada vez mais. E aí nos deparamos com revoluções sociais, morais, novas ideias que pouco a pouco vão se instalando no nosso meio, né? Que surgiram ao longo de tantos e tantos séculos. E aí, essas ideias novas, esses conceitos novos, que vamos avaliando e vamos aprendendo e vamos entendendo que são bons, fazem com que desmoronem construções antigas, né? Ideias antigas que tínhamos e que já não fazem mais sentido. Chega um momento que eu digo, puxa, eu acreditava nisso dessa forma. Não, é muito maior, é muito mais lindo, é muito mais perfeito. Então, essas mudanças acontecem. E o homem tem uma dificuldade para perceber que vai mudando. Vão acontecendo essas mudanças. É como envelhecer. A gente não percebe que está envelhecendo. Porque todo dia estamos nos olhando no espelho. Então aquela ruguinha que demora tanto tempo para chegar, eu nem percebo e de repente estou acostumado com ela e está aí. Mas quando eu olho uma fotografia tirada há um bom tempo atrás, aí eu percebo, né? Então, o que normalmente o ser humano percebe são aquelas desordens e aquelas confusões que abalam seus interesses materiais. E isso ele percebe rapidinho, né? Ah, fiquei mais pobre. Ah, um problema aqui, uma dificuldade lá. Isso ele percebe, né? Mas aquele cuja percepção transcende, vai além dessa caminhada terrena, né? Então aquele que olha um pouquinho
além disso tudo, ele percebe a presença de Deus. Ele percebe que do mal Deus faz surgir o bem. E aí ele acaba renovando a sua vida, né? Quando ele se dedica a procurar algo que vai além, né? Então, é como aquela inundação no solo. O solo está lá, às vezes pobre, vem aquela inundação e leva o lixo para o outro lado, de repente o solo está bonito. E aí ele vai produzir. A perfeição, então, nós sabemos que é o objetivo de todos nós, todos, sem exceção. Os povos e os indivíduos, né, seguem passo a passo em busca dessa perfeição. Não existe grandes saltos, não tem, né? Então, sem o desenvolvimento moral, muitos utilizam a inteligência para o mal. Por quê? Tem inteligência, mas não tem um senso moral que eduque essa sua caminhada. Tanto é verdade que nós vemos cientistas aí desenvolvendo artefatos bélicos, bombas, gases venenosos. Então, o moral e a inteligência deverão caminhar juntos, mas nem sempre caminham, né? São duas forças que precisam estar equilibradas. O homem não consegue paralisar o seu progresso, mas com um pouquinho de má vontade ele atrapalha, com certeza atrapalha. Então, precisamos aproveitar todas as oportunidades para nos modificarmos. Não deixarmos a oportunidade passar e largar aí essa oportunidade caminho afora sem que cresçamos, né? Sem que aproveitemos disso tudo. Vamos ver uma oportunidade de modificação que Jesus chamou a atenção há 2000 anos atrás. Tá? Então vamos voltar aí no tempo, vamos entrar lá na casa da sogra de Pedro, na cidade de Cafarnaum, quando Jesus reunia as pessoas e aos poucos ele ia deixando o seu evangelho, a sua boa nova. Então, na casa de Pedro, acontecia uma conversação sempre edificante, porque onde Jesus estava, tudo era para crescimento, né? E estava presente ali uma senhora de nome Sara, esposa de Benjamim, que criava cabras, tá? Então, Sara, ouvindo Jesus já há alguns dias, ela diz assim: olha, mestre, a ideia do reino de Deus é realmente sublime, é fantástica, né? Mas como eu posso olhar para ela? Como posso me mirar nessa ideia do reino dos céus, no reino de Deus? Tenho ouvido as pregações, falava Sara, mas a Boa Nova, sim, aconselhava coisas maravilhosas, né? As pregações, mas ela pregava o amor e o perdão. E aí, eu desejaria que você dissesse, Jesus, né? Porque eu queria ser fiel a esses princípios, de fato. Só que eu me sinto ainda presa a velhas normas. Ela era uma velha judia, estava lá presa àqueles conceitos antigos, aquela lei antiga. E ela diz: eu não consigo desculpar quem me ofende. Não, esquece. Não entendo uma vida em que eu tenha que trocar as minhas vantagens pelos interesses dos outros. Olha, eu sou apegada aos meus bens e sou muito ciumenta de tudo aquilo que eu aceito como sendo propriedade minha. Então tenho dificuldade. E ela confessava ali com um sorriso desapontado, né? Olha, eu queria melhorar, eu estou encontrando obstáculos invencíveis. Pedro, o dono da casa, diz para ela: bom, olha, para isso é indispensável ter boa vontade. Sem boa vontade não chegamos no melhor ponto. A esposa de Pedro diz que, com a fé em nosso Pai Celestial, nós vamos atravessar os tropeços mais duros. Todos aqueles que estavam lá
estava aguardando Jesus falar, né? Era o ponto alto, o ensinamento dele. E aí ele vem e pergunta: Sara, qual é o serviço fundamental na tua casa? É a criação de cabras, falou a mulher. Como procedes para conservar o leite que ela retirava das cabras? Como você procede para conservar esse leite inalterado e puro para a utilização dentro da sua casa? E aí ela diz: olha, senhor, antes de qualquer providência, eu tenho que lavar bem o vaso onde eu vou depositar o leite, porque se ficar qualquer detrito ali, o leite se toca de azedume e não serve para mais nada. Jesus sorriu. Imagina o sorriso de Jesus ouvindo aquela situação daquela mulher e ele tendo a possibilidade de ajudá-la. E aí ele diz assim: olha, Sara, assim é a revelação celeste no coração do homem, né? Do ser humano. Se nós não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, mesmo sendo tão superior, ele se confunde com as sujidades, a sujeira aqui no nosso íntimo, como que se degenerando. Aquilo que nós estamos recebendo de grandioso misturou com a sujeira que está aqui dentro e de repente fica reduzida à proporção dos bens que nós poderíamos recolher. Se perde, né? É verdade, falava Jesus, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para receber essas informações novas. E ele completa, Jesus: é por isso que os nossos contemporâneos, os judeus, né, são justos e injustos ao mesmo tempo, crentes e incrédulos ao mesmo tempo, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo da construção do reino de Deus dentro de cada um. Ou seja, vinha um ensinamento novo, mas misturava com aquilo que era conceitos antigos, preguiça, comodismo, vaidade, egoísmo, perdia tudo, né? Então a pequena assembleia recebia aquela lição de uma forma comovida, né? O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos daquela velha senhora judia que interpelara e concluiu dizendo: olha os exemplos que Jesus encontrava. Ele diz: o orvalho num lírio alvo, lírio branquinho, é diamante celeste. Vocês já viram o orvalho, aquela gotinha, quando cai na pétala de uma flor? É um diamante, né? Então o orvalho num lírio alvo é diamante celeste. Mas o orvalho que cai na poeira da estrada é gota lamacenta. É o mesmo orvalho, só que se perdeu, né? Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza, falou Jesus. História bonita, né? Que nos chama a atenção. O ensinamento misturado com coisas ruins, a gente não tira os conceitos antigos, os vícios antigos, ele se perde, né? Então, como aproveitemos as boas oportunidades de mudança? É uma pergunta. As orientações do alto são os mais lindos tesouros que podemos receber. Mas de que forma que nós recebemos esses ensinamentos? Como que está o nosso coração? Nós recebemos essas informações
e não dando valor a elas, será que não é como se enterrássemos esse tesouro? Colocássemos no fundo da terra? Continuamos vivendo de forma leviana e irresponsável, né? Então, vamos falar aqui a parábola do tesouro escondido, que é exatamente isso. Está em Mateus capítulo 13. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria, né, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Tá? Bom, voltando à época, era um costume que se tinha, né? O tesouro que tinha, não tinha banco, não tinha cofre, não tinha nada. O tesouro era escondido. Era uma prática comum naquela época, por segurança, os chefes de família muitas vezes enterravam os seus bens mais preciosos, as moedas de ouro, enfim, o que ele tinha de precioso. Nem sempre contavam para alguém o local, né? E vindo a falecer, muitas vezes o tesouro ficava ali, perdido, escondido, esquecido. Então era uma prática daquela época. Vamos analisar a parábola? Vamos lá. Do ponto de vista material, parábola que ele narrou há 2000 anos, quando existia essa prática, né? Então, do ponto de vista material, o tesouro escondido foi encontrado. Nós vimos na parábola, né? Quem o escondeu ali devia ser o proprietário da terra. Só que ele foi encontrado por uma outra pessoa, um estranho, né, à propriedade. Não sabemos o que esse homem fazia naquele local, naquela terra. Não era dele, né? E nem o porquê de estar cavando em terra alheia para buscar esse tesouro, do ponto de vista material. Mas mostra que esse homem que cavava em terra estranha, ele tinha até um certo caráter, vamos dizer, né? Por quê? Porque ele foi cavar em terra estranha, encontra um tesouro, ele poderia simplesmente fugir, se mandar com aquele tesouro, sem dar satisfação a ninguém, sobretudo ao dono da terra, né? Pelo contrário, ele encontrou o tesouro, escondeu o tesouro no mesmo local e aí? Mostra o quê? Mostra que aparentemente ele era correto. Aparentemente. Por quê? Encontrou um tesouro na terra que não era dele, não pegou para ele e enterrou de novo. Tá? Não se apropriou. Então, aparentemente, ele era mais ou menos correto. Só que continua a parábola dizendo que ele pagou o valor pedido pelo proprietário na compra daquele terreno, né? Vendendo tudo que ele possuía. Mas aí, o pulo do gato, né? Ele deu um golpe. Ele pagou pelo terreno. Não pagou pelo tesouro que ele sabia que estava enterrado, né? Omitiu isso. Então, não roubou o terreno, que foi pago por ele, ele comprou, mas roubou o tesouro, né? Pontos assim, eu me recordo, há muito tempo atrás, num programa de televisão, e tinha vários jurados ali, e alguém contava uma determinada situação, e os jurados decidiam o que era certo, o que era errado, com a visão deles, tá? E aí uma pessoa narra uma seguinte história. Tinha um senhor que ia passar pela catraca do ônibus. Ele põe a mão no bolso, tira a carteira, paga a passagem, põe de volta, e ao colocar a carteira no bolso, ele não percebe e a carteira cai no chão. E muitas pessoas que estavam sentadas ali naquela região viram a carteira cair. E aí perguntaram: o que você faria se você viu a carteira cair no chão? Parece mentira. A maioria dos jurados disse assim: achado não é roubado. E que achado? Eles viram o dono, viram a carteira cair,
tinham que pegar, olha, meu senhor, tome aqui a sua carteira. Mas foi achado, não é roubado. Está correto? De forma nenhuma. Agora vamos falar da parábola do ponto de vista espiritual que Jesus deu, né? Vamos reler a parábola. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Reino dos céus é o ensinamento de Jesus, a paz no coração para quem traz para dentro. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos lá, vamos esmiuçar isso aí. Reino dos céus é a paz interior, o progresso da alma, aquilo tudo, né? O bem-estar espiritual. Como se consegue? Através do trabalho, da dedicação, da renúncia a certas coisas que precisam ser deixadas, através do estudo, seguir o ensinamento, estudar o ensinamento do mestre, né? Para que a gente realmente possa buscar esse reino dos céus. Por que nem todos conseguem rapidamente esse reino? A mensagem dele, por exemplo, de Jesus, está aí à disposição de todos. Por quê que todos não buscam da forma intensa? Por quê? Desinteresse, envolvimento com as seduções da terra. Eu lembro, quando falo isso, eu lembro na minha casa espírita, há muitos anos atrás, acompanhando alunos do primeiro ano, acontecia, alguns, ainda bem, que começavam a frequentar a casa e começavam a receber orientações novas, ensinamentos novos, e começavam a descobrir que 1 quilo tinha que pesar 1000 gramas, 1 metro tinha que ter 100 centímetros. Então, aqueles que tinham alguma dificuldade, às vezes, né, imagino eu, em corrigir um comportamento que às vezes não estava assim tão correto, ficava num confronto entre o que fazia e aquilo que o seu coração agora está começando mandando a fazer, né? O coração mandava fazer diferente daquilo que na prática ele fazia. E aí? Vence aquele que lhe der mais importância, né? E isso acontece mesmo. E muitos podem permanecer assim, afastados do reino, por muitas e muitas encarnações. Dão preferência às coisas da terra e aquele ensinamento que veio nobre, né, moral, ele esconde. Como se desperta para essa conquista? Tem que buscar. Aquele ensinamento que ficou, entre aspas, enterrado, escondido, ele precisa achar de alguma forma. E aí começa, por exemplo, a acontecer dores. É um problema de saúde. Mas aí ele vai procurar, né? Através da dor, do problema de saúde, através de um exemplo que ele vê, de uma conversa. Deus conversa de várias formas, né? Diz que o Pai conversa conosco até através de outdoor. Olho lá o outdoor, daqui a pouco aquilo me toca, eu me ligo a ele. Através de um bom livro, através de amigos. E aí eu sou chamado a procurar. Pô, deixa eu achar, tinha um ensinamento novo que eu desprezei. Deixei para trás. Olha, eu acho que estou precisando encontrar essa paz aqui dentro, né? Só que muitos não reparam nisso, não despertam, posterga, deixa para depois. Então é como a parábola do semeador, que ele fala dos vários tipos de solo, aquele empedrado, aquele cheio de espinhos, e o coração é como o solo, às vezes está tão empedrado que mesmo a dor não faz que ele desperte, nem um sofrimento faz com que ele desperte. Está cheio de espinhos, mas às vezes ele vai permitindo que o solo vá se modificando, e aí ele começa a pensar em achar o tesouro, né? Então é como se ele visse um tesouro e não desse valor, né? Um ensinamento
nobre, não desse valor e leva ao esquecimento, enterra, mantém lá enterrado e permanece enterrado enquanto durar a sua cegueira. Sempre surge, como eu disse, oportunidades para um novo despertar, novas dores, desencantos, sofrimentos, tristezas pelas quais ele passa, sem esperança, a partida de um ente amado. Então aí ele recorda: pô, e aquele tesouro que eu desprezei, que eu enterrei, aquela informação, aquela orientação que eu deixei de lado, né? Então, para ele, isso se torna uma esperança. E então, o que ele faz? Ele vende tudo que tem. O que é vender? É desfazer-se. Desfazer-se de alguma coisa. É deixar essas coisas para trás. Que coisas? Ele se desfaz do orgulho, começa a se desfazer, porque não é total, tem que ser aos poucos, não tem outra forma. Ele vai se desfazendo do apego, é como se ele vendesse isso tudo, do descaminho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo, da ira, da inveja, da preguiça. Então ele vende tudo que tem, ele vai deixando isso de lado, né? Isso é vender, que está na parábola de Jesus. Desfazer-se daquilo que ele tem e que não mais lhe convém, não vale a pena. E aí ele se habilita a comprar ou resgatar aquele campo onde está o bom tesouro. Que campo? É o campo que sempre foi dele, é aqui dentro, o seu interior. Diferente do ponto de vista material, ele não invadiu a terra de ninguém. O campo dele é aqui dentro, só que ficou esquecido, né? Então, ele volta para comprar e resgatar aquele campo aqui dentro, né? O coração, a sensibilidade, é voltar para dentro de si mesmo. Volta para comprar esse campo, resgatar, né? O campo que sempre foi dele, né? Interno. Portanto, não aplicou golpe contra ninguém, como nós falamos no começo, né? Não lesou ninguém. Recordar da parábola dos 10 leprosos. É preciso, lembram-se, Jesus curou 10 leprosos e manda que eles vão até a sinagoga e se apresentem ao sacerdote. E aí, no meio do caminho, os 10 ficaram curados. Só que um único voltou para agradecer o mestre. E aí a narrativa diz que um deles, que é esse que agradeceu, voltou sobre os próprios passos. O que vem a ser voltar sobre os próprios passos? É analisar o seu passado. Como é que foram os seus passos? E ele volta sobre esses mesmos passos, analisando o caminho que ele percorreu e que não devia percorrer, né? Surgem então novas decisões. Agora ele está curado, vem agradecer a Jesus e volta para se apresentar ao sacerdote, né? Então, quando nós voltamos, estamos recuperando o nosso interior, estamos procurando esse reino dos céus aqui dentro, estamos planejando o que vamos fazer de agora em diante, né? Vamos procurar então, nesse tesouro que havíamos esquecido, as nossas orientações, as nossas informações. Só que isso dá trabalho, é dedicação. Eu tenho que cavar de novo esse campo, trazer esse tesouro para dentro. Isso pede perseverança, pede dedicação. Tenho que procurar da melhor forma, trazer tudo isso para dentro de mim. Mas é o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade. Então, essa parábola de Jesus é tão bonita, porque ele narra na parábola aquilo que nós fazemos quando nós estamos seduzidos pelas coisas da matéria, jogamos a sua mensagem de lado, deixamos, esquecemos, e depois, em algum momento, a gente vai pegar a pazinha, desenterrar
esse ensinamento que ele deixou e queremos colocar aqui dentro. E aí encontramos o reino dos céus, né? Bonito. Para entendermos, né, a beleza desse ensinamento, vamos voltar ao contexto em que aconteceu a narrativa dessa parábola do tesouro escondido. Como que aconteceu? Jesus estava sozinho no campo. Jesus estava com uma pessoa, duas, três. Por que aconteceu? Como aconteceu? Quem foi, de certa forma, o causador dessa parábola? Vamos lá. Um discípulo, o nome dele era Natanael, que depois muda o nome para Bartolomeu. Era um discípulo muito dedicado. Acompanhava Jesus, sim, amava Jesus, a mensagem de Jesus. Só que ele era muito triste, muito triste. E Jesus via aquela tristeza em Bartolomeu e um dia ele... Bartolomeu, senta aqui, vamos bater um papo, né? Por que dessa tristeza, meu amigo? E aí ele diz, olha, eu não sei explicar o porquê dessa tristeza, mestre, não sei. O Evangelho me enche de esperanças, a tua mensagem me enche de esperanças, mas eu vejo o mal em todos os locais, o crime, a escravidão. E aí Jesus diz, Bartolomeu, a nossa doutrina é do Evangelho, é a boa nova, né? Como pode uma boa notícia produzir tristeza? Avalia bem o que você está fazendo aí dentro. Ele diz, Jesus, eu quero acender o bom ânimo no coração de todos. A vida terrestre, Bartolomeu, falava Jesus, é uma estrada pedregosa, é verdade, que nos leva aos braços do Pai, mas é pedregosa, machuca o pezinho, né? O trabalho, continuava Jesus, é a marcha de cada dia. Temos que trabalhar. É assim que nós vamos na direção do Pai. Então, os homens, entretanto, eles perturbam a marcha com seus equívocos. A marcha é na direção do Pai. Mas o homem mistura tanta porcaria, confunde tudo, né? Mistura seus interesses pessoais, o seu egoísmo. Ele quer seguir na direção do Pai, mas de repente ele não quer, ele está seguindo para outro lado. E Jesus continuava, daí é que resultam as mais ásperas jornadas. Por quê? Porque é obrigatório que o homem retorne para retificar as faltas cometidas. Em outras palavras, reencarnar para corrigir aquilo que não fez da melhor forma. Então, falava Jesus, nós vemos que os viajores da terra estão sempre desalentados, tristes. Olha aí você, Bartolomeu, né? E aí Bartolomeu diz assim para o mestre, mestre, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente. Ele estava querendo justificar o porquê dos seus deslizes, né? Da sua tristeza, do seu descaminho. O Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente, mestre. E Jesus diz, a verdade não exige. A verdade transforma, Bartolomeu. O Evangelho de Jesus não exige de nós. Ele nos transforma se aceitarmos. É simples assim, né? E aí Bartolomeu lembrava dos atravessadores. Ele era pescador, numa cidade chamada Dalmanuta, que ficava às margens do mar da Galileia, um pouquinho ao sul de Cafarnaum. E aí ele lembrando que os atravessadores vinham lá e pagavam muito pouco pelo peixe que ele pescava, né? Explorava. Então aí ele pergunta, mestre, ele queria achar justificativa, e quando os negócios do mundo nos são adversos? Ou seja, tem gente aí me explorando,
não vou ser triste, não ficar chateado? Não tem como, mestre. E aí Jesus diz: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual é o melhor negócio? O ouro? Aquele que agride a consciência do homem? Ou é aquele que ilumina o coração? Qual é o melhor negócio do mundo? Bom, Bartolomeu pensa, mas queria justificar. Ele insistia. Bom, olha, mestre, eu sou triste porque minha mãe partiu, desencarnou, morreu, né? E Jesus diz: Bartolomeu, mas quem está perdido? Sua mãe está perdida. O pai é pai de todos nós. E ele foi conversando com Bartolomeu, conversando. E Bartolomeu ali, só pensando: e agora? O que eu vou fazer? Só que a hora já estava adiantada. Eles estavam nesse momento lá em Cafarnaum, que é uma parte mais alta, mas bem próxima do mar, né? Mar da Galileia. E Bartolomeu se despede, começa a descer uma encosta que tem ali, até chegar ao mar, e começa a seguir em direção a Dalmanuta, né? E aí, o que acontecia no caminho? Pensando em Jesus, pensando no ensinamento dele, ele começou a perceber, dar conta, que no alto tinha uma lua maravilhosa, que ele nunca reparava, cheio de estrelas, que estavam ali piscando de uma forma tão bonita como ele nunca reparou. Agora ele sentia a brisa que vinha do mar, né? Aquelas águas serenas. E aí, nessa descida, ele queria recordar os motivos que o faziam ficar triste. Não achava mais. Ia raciocinando. Aquela tristeza ele começou a deixar de lado, começou a raciocinar, colocar dentro de si os ensinamentos do mestre. E ele pensava: olha, os irmãos dele, de Bartolomeu, o aborreciam muito. É verdade, mas Jesus é meu irmão maior. Por que eu vou ficar chateado? Estou com a alma aliviada, agora estou me sentindo em paz. Quando ele chega em casa, os irmãos, para variar, o recebem mal. Agredindo, palavras, tal. E ele pensava: poxa, eles não conhecem Jesus? Eu conheço Jesus. Aí vem o pai. O pai também agredia Bartolomeu, né? Tipo: você estava lá com aquele sujeito, né? Esse tal de Jesus, não sei o quê. E ele, mesma coisa: meu pai não conhece Jesus. Tudo bem, perdoou o pai, não ficou chateado não. Diferente do que ele ficava antes. No dia seguinte ele vai para a pesca. Chegando lá, pesca, né, traz os peixes para a margem, aparecem os atravessadores, querendo explorar aquela coisa toda, né? Mas Bartolomeu começa a conversar de uma forma tão amistosa com eles, né? Por quê? Porque Bartolomeu havia descoberto a alegria, a paz, e ele não se ofende tanto, aquela coisa toda, né? E aí chega o próximo sábado. Ele ia para Cafarnaum de novo, né? Teria que subir novamente a Cafarnaum. E ele vai lá, sempre pensando em Jesus, agora numa forma tão diferente de ser. Quando ele chega lá em Cafarnaum, Jesus, rodeado de várias pessoas, muitas pessoas ali, e ele estava pregando, né? Falando da boa nova, do seu evangelho, conforme a narrativa que está em Mateus. Ele diz: o reino dos céus, e Bartolomeu já tinha chegado, tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de alegria, de gozo, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Nesse momento, Bartolomeu estava distante de Jesus, ele que veio de Dalmanuta,
sentado numa pedra, olhando o mestre ali, narrando a parábola do tesouro escondido. Aquele homem que havia enterrado o tesouro, que depois, movido de alegria, qual era a alegria? O evangelho, o ensinamento do mestre. Movido de alegria, ele vende tudo que tem, se desfaz do rancor com os irmãos, com o pai, com os atravessadores. Vende tudo isso, desenterra o tesouro e encontra o reino dos céus. Jesus ali, quando falava da Boa Nova, quando falava dessa parábola do tesouro escondido, Jesus, nesse momento, pousa o olhar do discípulo Bartolomeu, que estava ali. E ao pousar o olhar para Bartolomeu, o pescador humilde compreendeu a delicada mensagem que Jesus lhe enviava. Ele trazia a alma leve, satisfeita, depois de ter deixado de lado todas as suas vaidades e que ele ainda carregava, e agora ele se desfazia para adquirir o tesouro escondido. Então, Bartolomeu, naquele instante, enviando um olhar a Jesus de reconhecimento, Bartolomeu chora, cai uma lágrima. Era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. Parábola do tesouro escondido. Combinado? Então, vamos encerrando e sempre com a prece. Que cada um de nós, Jesus, busque cada vez mais vender aquilo que já não serve mais, desfazer-se e procurar no seu campo interior o tesouro que está lá, sim, está lá o tesouro. Basta desenterrá-lo, estudar, viver essa mensagem e aí sim encontrar o reino dos céus. E que nesse momento, cada um de nós, ao encontrar esse tesouro, possamos olhar para Jesus e talvez, para aquele que nunca encontrou, deixar correr uma lágrima, talvez a primeira lágrima de alegria. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal nos acompanhando, Márcio Dias, Vera, tudo bem, Vera? Maria Gelsi, Maria Dulce, tudo bem? Maria Dulce Moraes, Maria Aparecida Barbosa, boa noite, seu Adilson, não precisa ser eu não, Grande abraço. Luci Cruz, Luiz Federici, tudo bem? Sidoca, Roberto Bellomini, Guilherme, Creuza, quem mais está aqui do outro lado? Vamos ver aqui alguns assim rapidinho. João Carlos, Landinha, tudo bem, Landinha? Maria Cecília Balachazi, acho que acertei, João Carlos, Marcelo, todos vocês. Obrigado pela paciência, é sempre uma alegria estarmos juntos. E que Alceia, tudo bem, Alceia, Luí ou Paulo, tudo bem? Grande abraço. Então, um grande abraço e que semana que vem a gente possa estar juntos e que passar a semana talvez, para quem ainda não achou, uma pazinha na mão tentando cavar esse chão aí, tá? Encontrando esse tesouro tão lindo. Todos nós já estamos achando, Grande abraço, pessoal.